Quando Jesus narra a parábola do rei que convida súditos para as bodas de seu filho, a maioria dos leitores religiosos enxerga uma alegoria sobre o convite divino à salvação e a rejeição humana da graça. Poucos param para analisar o que essa parábola realmente revela: a naturalização de uma crueldade despótica que caracterizava os monarcas da antiguidade e que, de forma perturbadora, é transferida para a própria concepção de Deus. A narrativa começa de forma aparentemente simples. Um rei envia servos para convocar os convidados às bodas de seu filho. Até aqui, nada de extraordinário. O problema surge quando os convidados não apenas recusam o convite, mas matam os mensageiros. A resposta do rei, apresentada por Jesus sem qualquer censura ou questionamento moral, é de uma violência devastadora. Ele ordena não apenas a execução dos culpados, mas o extermínio completo dessas pessoas e, como se não bastasse, manda incendiar toda a cidade. Aqui reside o primeiro absurdo moral que passa despercebido pela maioria dos leitores: a punição coletiva. Quem cometeu o crime foram indivíduos específicos que assassinaram os servos do rei. Mas quem paga o preço? Toda a população da cidade. Mulheres, crianças, idosos, pessoas que sequer sabiam do ocorrido ou que podem ter discordado da violência cometida, todos são queimados vivos porque alguns indivíduos agiram criminosamente. Isso não é justiça, é genocídio. É a punição coletiva que caracteriza os tiranos mais brutais da história humana. E não é coincidência que essa lógica apareça na parábola de Jesus. O Pai Celestial que ele retrata age exatamente como Jeová agia no Antigo Testamento quando destruía cidades inteiras, Sodoma, Gomorra, as populações cananeias, não porque todos fossem culpados, mas porque a divindade se sentia ofendida ou desobedecida. A parábola revela que o Deus apresentado por Jesus não é diferente do Deus veterotestamentário em sua essência moral. Ambos praticam justiça coletiva, ambos respondem à ofensa com aniquilação desproporcional, ambos agem como os reis despóticos da época. E isso não é acidental. É fundamental compreender que as concepções de divindade na antiguidade eram diretamente modeladas a partir das estruturas de poder terrenas. Os deuses eram imaginados como reis celestiais porque os reis eram a única referência de poder absoluto que as pessoas conheciam. Quando você vivia sob um monarca que tinha poder de vida e morte sobre você, que podia ordenar execuções em massa por capricho, que podia queimar cidades inteiras como demonstração de autoridade, era natural que projetasse essas mesmas características em seus deuses. Os deuses eram reis ampliados, com poderes sobrenaturais, mas com a mesma mentalidade, os mesmos métodos, a mesma moralidade. Jesus, vivendo nesse contexto cultural e histórico, não poderia conceber Deus de outra forma. Sua parábola reflete perfeitamente esse paradigma. O rei é o modelo, tanto na terra quanto no céu. Um é o reflexo do outro quando se encaram no espelho. A truculência, a desproporcionalidade da punição, a insensibilidade ao sofrimento coletivo, tudo isso era considerado prerrogativa legítima do poder absoluto, fosse ele humano ou divino. Mas a parábola não termina aí. Ela se aprofunda ainda mais no absurdo. Depois de massacrar uma cidade inteira, o rei decide convidar qualquer um que estivesse pelas estradas para preencher o salão de festas. Bons ou maus, não importa. O que importa é que sua festa seja realizada, que seu orgulho de monarca não sofra a humilhação de um salão vazio. Aqui vemos outro traço característico do despotismo antigo: a necessidade de demonstração de poder e prestígio, mesmo que isso signifique forçar a presença de pessoas que sequer queriam estar ali. E então ocorre o momento mais revelador de toda a parábola. Entre esses pobres coitados arrastados das estradas, um homem entra sem estar devidamente trajado para uma festa de bodas reais. A reação do rei é imediata e brutal. Manda amarrar o homem e lançá-lo nas trevas exteriores. A hipocrisia dessa punição é gritante. O rei acabou de ordenar que trouxessem qualquer pessoa das estradas, mendigos, viajantes, trabalhadores em suas roupas cotidianas, e agora pune um deles por não estar vestido adequadamente. Como um pobre encontrado à beira da estrada teria roupas dignas de uma festa real? Como alguém convocado às pressas teria tempo ou recursos para se apresentar com a indumentária apropriada? O que essa cena revela é a arbitrariedade cruel do poder despótico. O rei pode mudar as regras a qualquer momento. Pode convidar indiscriminadamente e depois punir por não atender a padrões que nunca foram explicados. Pode ser benevolente num instante e brutal no seguinte, sem que haja qualquer lógica ou justiça governando suas ações. É o capricho como princípio de governo, a vontade do monarca como única lei. Quando analisamos essa parábola honestamente, sem os filtros da devoção religiosa, o que vemos é Jesus apresentando seu Pai Celestial com todas as características dos tiranos humanos que governavam o mundo antigo. Um Deus que massacra populações inteiras por ofensas individuais, que pune desproporcionalmente, que age por capricho,
que demonstra insensibilidade ao sofrimento alheio, que valoriza mais seu próprio orgulho e honra do que a vida humana. Um Deus que, em suma, age exatamente como os reis cruéis da antiguidade agiam. A parábola nos força a confrontar uma verdade desconfortável. As concepções religiosas não vêm de uma fonte transcendente de bondade e justiça, mas são construções humanas que refletem as estruturas de poder e os valores morais de suas épocas. Jesus era um homem do mundo antigo, vivendo sob domínio romano, familiarizado com a brutalidade dos imperadores e reis. Sua imaginação moral, como a de todos os seus contemporâneos, era moldada por esse contexto. Quando ele imagina Deus como um rei, automaticamente transfere para essa figura divina todos os atributos que os reis possuíam: poder absoluto, capacidade de violência em massa, expectativa de obediência incondicional, punição desproporcional para ofensas. O problema surge quando tentamos transformar essas concepções antigas em modelos éticos para o presente. Vivemos em uma era que, apesar de todas as suas falhas, desenvolveu noções mais sofisticadas de justiça, proporcionalidade, direitos individuais e responsabilidade pessoal. Não aceitamos mais a punição coletiva como legítima. Não consideramos justo que inocentes paguem pelos crimes de culpados. Não admiramos governantes que respondem a ofensas com genocídio. Não vemos virtude em caprichos arbitrários de poder. Contudo, quando essas mesmas ações são atribuídas a Deus em parábolas e narrativas bíblicas, espera-se que as aceitemos como manifestações de justiça divina, como exemplos de retidão moral que deveríamos reverenciar. A incoerência é flagrante. Se consideramos monstruoso quando um ditador moderno queima uma cidade inteira por causa das ações de alguns habitantes, por que deveríamos considerar justo quando o rei da parábola, que representa Deus, faz exatamente a mesma coisa? A resposta é que não deveríamos. A parábola das bodas, longe de ser um ensinamento sobre misericórdia divina ou convite à salvação, é na verdade uma janela para um mundo moral que felizmente começamos a deixar para trás. Um mundo onde o poder absoluto não era questionado, onde a violência desproporcional era normalizada, onde a vida humana tinha valor apenas na medida em que servia aos interesses dos poderosos, onde a crueldade dos governantes era aceita como parte natural da ordem social. Jesus e seu Pai, conforme retratados nesta parábola, são expressões autênticas desse mundo antigo. Não são modelos de bondade transcendente, mas reflexos da brutalidade e dos preconceitos de uma época primitiva. O rei que massacra uma cidade inteira, que arrasta pessoas das estradas para sua festa e depois as pune arbitrariamente, não é uma figura que deveríamos emular ou admirar. É uma figura que deveríamos reconhecer pelo que é: o produto de uma cultura que naturalizava a tirania, que via o poder absoluto como legítimo, que aceitava a crueldade como prerrogativa dos que governavam. Reconhecer isso não é blasfêmia, é honestidade intelectual. É recusar-se a dourar o passado ou a santificar concepções morais que, por qualquer padrão ético contemporâneo, são indefensáveis. É entender que as parábolas e ensinamentos atribuídos a Jesus, como todos os produtos culturais, carregam as marcas de seu tempo e lugar, e que algumas dessas marcas revelam valores que fizemos bem em abandonar. A parábola das bodas, quando lida criticamente, não nos ensina sobre o reino dos céus. Ela nos ensina sobre como os seres humanos do mundo antigo imaginavam o poder, a autoridade e a justiça. Ela nos mostra que mesmo as figuras consideradas mais santas e iluminadas de suas épocas eram limitadas pelas concepções morais de seu tempo. E, mais importante, ela nos lembra de que não temos obrigação de aceitar como eternas e absolutas as ideias morais do passado, por mais que sejam envoltas em linguagem religiosa. O modelo de Deus como rei despótico, punindo coletivamente, agindo arbitrariamente, valorizando sua honra acima da vida humana. Esse é um modelo que pertence à antiguidade e deve permanecer lá. Não como objeto de veneração, mas como lembrança histórica de um estágio da consciência humana que, com muito esforço e muita luta, aprendemos a superar.